Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aí a gravação de mais uma bateria de videoaulas envolvendo o Direito do Trabalho 2, né? Dando continuidade às alterações do contrato de trabalho, agora sobre o ponto de vista das alterações quantitativas, né? Dentro dessas alterações, vamos falar e abordar agora as alterações que se aplicam na jornada de trabalho. As alterações na jornada de trabalho, elas podem ser entendidas, né, sobre dois pontos de vista. No momento em que ela promove um aumento da jornada de trabalho ou uma diminuição da jornada de trabalho, ok? Qualquer que seja a alteração contratual, seja para aumentar, seja para diminuir a jornada de trabalho, ela depende do mútuo consentimento, ou seja, ela depende do acordo firmado com o respectivo trabalhador. E ainda assim, que essa alteração não implique em prejuízos diretos ou indiretos à figura do trabalhador, ok? O ponto mais sensível no que se refere à jornada de trabalho, seja para ampliar ou para reduzir, ela está naquele momento em que essa jornada, né, uma vez alterada, ela traga como consequência direta, né, a redução da jornada de trabalho e também do respectivo salário. Tá? Notadamente, nós temos aqui a aplicação do artigo 7º, inciso 6º do texto constitucional, e vamos compreender que quando esta jornada de trabalho ocasionar por via de consequência a redução de salários, ela somente terá validade se realizada por negociação coletiva, seja através de um acordo, seja através de uma convenção coletiva de trabalho, ok? Não se admite, então, né, uma jornada de trabalho que tenha como consequência uma alteração na jornada de trabalho, que tenha como consequência a redução salarial, que se dê por outra via, que senão por meio de uma negociação coletiva. É claro que devemos excepcionar dessa regra os empregados na condição de hipersuficiente nas relações de trabalho, porque esses possuem a mesma força negociativa dos sindicatos profissionais da categoria. Então, seria legítimo deliberar com eles, né, essa disposição. Ok? Muito bem. Analisando essa estrutura, vamos falar um pouco do aumento da respectiva jornada de trabalho. O aumento da jornada de trabalho, pessoal, ele pode ser entendido à luz do artigo 59, né, da CLT, no que se refere, tá, notadamente, à realização das horas suplementares. Conforme o artigo 59 da CLT, a ampliação da jornada de trabalho para realização de horas extras, ela demanda a existência de um acordo entre empregado e empregador, ou mesmo uma autorização realizada em convenção coletiva de trabalho. Nos dias que houver trabalho em horas extras, né, essa não poderá ultrapassar as 2 horas mínimas, né, estabelecidas ali pelo artigo 59. Precisamos, contudo, pessoal, entender onde está esta limitação de 2 horas previstas pelo artigo 59. O artigo 59, ao estabelecer esse limite de 2 horas diárias para exercício de horas extras, já levou em consideração, né, a jornada diária padrão, que seria de 8 horas diárias. Então, poderíamos dizer que essa limitação do artigo 59 ela seria melhor compreendida se dissesse o seguinte, tá? Após o exercício da 8ª hora diária, limita-se a realização de horas extras por no máximo 2 horas. Tá?
ou seja, essa limitação tipificada no artigo 59 de 2 horas extras diárias, ela só tem lugar depois de cumprida a jornada padrão, ou seja, a de 8 horas diárias. Ok? As horas suplementares, elas sempre deverão ser remuneradas com um mínimo de 50% a mais do que a hora normal. É o que nós chamamos de adicional de hora extra. Assim, o valor de cada hora extra corresponde ao valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial acrescidos do adicional previsto em lei ou no contrato, no acordo, ou na convenção coletiva ou sentença normativa, respeitando sempre o patamar mínimo de 50%. Quando nós falamos que corresponde ao valor da hora, mas integrado de parcelas de natureza salarial, estamos dizendo que eventuais, acréscimos decorrentes de outros adicionais, como por exemplo o adicional de insalubridade, primeiro ele deve ser aplicado sobre a hora para então incidir, o adicional de horas extras, já compreendendo esse adicional mínimo legal ali praticado. Ok? Muito bem, senhores. As horas extras, elas são então limitadas o seu exercício a 2 horas dia, ok? Depois da 8ª diária já cumprida. As horas trabalhadas acima deste limite estabelecido pela CLT constitui o que nós chamamos de horas extras ilícitas. No entanto, a prática de horas extras ilícitas não exime o empregador de pagar todas as horas trabalhadas, sem prejuízo ainda, daquela punição administrativa quando de atos de fiscalização vierem a constatar a prática reiterada dessas horas extras ilícitas aplicáveis aí ao empregador faltoso. Tá? Muito cuidado, porque muitas vezes entendemos que essas horas extras ilícitas, elas, por estarem nessa condição, vão exigir um sancionamento do respectivo empregador. E muitas vezes entendemos que essas horas ilícitas, elas devem ser remuneradas ao dobro, ou seja, com a aplicação de um adicional de 100%. No entanto, pessoal, não se pode exigir obrigações ou instituir penalidades que não estejam expressamente reguladas, previstas em instrumentos normativos. Nesses termos, as horas extras elas somente serão remuneradas acima da 2ª hora diária, com um adicional de 100%, se houver uma previsão legal ou um ajuste em acordo ou convenção coletiva. Caso contrário, esses adicionais terão que respeitar o mínimo de 50%. Outra questão relativa às horas extras ilícitas é que as mesmas não estão sujeitas à compensação, o que impede, por via de consequência, o seu lançamento em banco de horas individual ou coletivo. Para que vocês possam entender, o banco de horas, uma vez ajustado com o empregador, ele pretende contabilizar as horas que são praticadas para futuras compensações, seja por sair mais cedo no dia subsequente, ou seja para, após a contabilização de horas diárias, ter uma folga compensatória. Okay? No entanto, somente podem ser lançadas ao banco de horas aquelas horas extras tidas como lícitas, perfeitamente exercidas, dentro dos limites da legislação. As horas extras ilícitas, elas terão que ser remuneradas como horas extras, não se admitindo a compensação, nem mesmo o lançamento em banco de horas. As horas extras são
habitualmente exercidas pelo trabalhador, elas integram o seu salário para todos os efeitos legais, refletindo também nas parcelas trabalhistas, como o 13º, as férias, o FGTS, descanso semanal remunerado, né, quando do término da relação contratual, sobre o aviso prévio, né, e as demais obrigações previdenciárias, como salário de contribuição. Ok? A ampliação da jornada de trabalho também pode se dar, né, ao contrário do pagamento de horas extras, mediante o uso de banco de horas individual ou coletivo. Tá? Acompanhando aqui o raciocínio já feito, essas horas elas também serão limitadas a 2 horas, né, e serão lançadas no banco de horas, tá, para fins de contabilização e futuras compensações, seja para concessão de folgas ou diminuição da carga horária de trabalho em dias posteriores. Tá? Essa compensação, uma vez contratado o banco de horas individual, ela deve ser realizada dentro de um prazo não superior a 6 meses. Já se for contratado banco de horas, né, coletivo, esse prazo de compensação não poderá ultrapassar o prazo de 12 meses. A aplicação, tá, da jornada de trabalho aqui, ela também pode ser ampliada, tá, pelo uso de termos de compensação. O termo de compensação nada mais é do que um acordo firmado entre o empregado e o empregador para fins de compensação de horas, porém dentro do mesmo mês em que elas foram praticadas, conforme redação do artigo 59, no seu parágrafo 6º da CLT. Tá? O termo de compensação ele é muito utilizado para quem não tem o hábito, né, de realização de horas extras. Caso contrário, se elas forem realizadas com habitualidade, melhor para o controle será a existência ou pactuação de um banco de horas individual ou mesmo um banco de horas coletivo. Ok? A ampliação da jornada por necessidade imperiosa decorrente de força maior ou existência de serviços inadiáveis, né? Trata-se então de uma situação excepcional onde poderá ser exigida a prática de horas extras independentemente da existência de acordo de prorrogação de horas, né? Devendo ser comunicada essa ampliação da jornada à Secretaria Especial do Trabalho no prazo de 10 dias ou justificadas antes desse prazo no momento da fiscalização. Tá? Essa situação excepcional autoriza inclusive uma ampliação daquele limite estabelecido de 2 horas mínimas, né, para 4 horas mínimas, podendo chegar numa prestação de serviços diário de no máximo 12 horas de serviço. Ok? Essa ampliação por necessidade imperiosa, né, ela pode se dar nos casos de força maior, quando presente uma calamidade pública, né, como estamos vivenciando hoje no caso da Covid-19, né, os casos de profissionais da saúde que têm que ampliar a sua jornada de trabalho para trabalhar nesse momento de pandemia, né, ou serviços de ordem inadiável. Quando falamos de serviços inadiáveis, são aqueles serviços que podem vir a perecer, né, com o decurso do tempo, ou seja, uma vez iniciada a prestação de serviço, ela não pode ser paralisada até a sua conclusão, porque, né, aquele serviço ele pode perecer, ou o produto manuseado ele pode vir a ser contaminado, né, e aí perder-se todo o serviço, ok? Nós temos também uma situação bastante interessante, que é a ampliação da jornada para recuperação de horas paralisadas, prevista lá no artigo 61, no seu parágrafo 3º, né?
é o trabalho para recuperação de horas extras decorrentes da paralisação temporária do serviço em razão de força maior ou de causas acidentais. Vamos imaginar, por exemplo, tá? Essa previsão ela já existia, a CLT. Vamos imaginar que eu tenha a necessidade de paralisar os serviços no caso da Covid-19, né? Foi recomendada ali a quarentena, né, dos meus respectivos profissionais e minha atividade restou paralisada. Vai ser paralisada, por exemplo, por 15 dias, ok? Nesses 15 dias eu vou computar a jornada de trabalho, né, que deixou de ser praticada e vou poder, tá, acrescer em horas extras, no máximo 2 por dia, ok? Até o máximo de 45 dias no ano para poder recuperar todo este período de paralisação, tá? De forma posterior, quando a atividade voltar à sua normalização, ok? No que se refere à redução da jornada de trabalho, a redução da jornada de trabalho, ela pode ser pactuada diretamente com o trabalhador quando nós temos, né, a possibilidade de redução com a manutenção do salário do empregado, né? Neste caso, eu posso pactuar diretamente com o trabalhador. Caso outro, se eu pretendo a redução da jornada de trabalho com redução igualmente do salário em aspectos proporcionais, somente me é admissível, né, por meio de negociação coletiva, com a exceção dos empregados hipersuficientes. Ok? Aqui, dentro da perspectiva da alteração da jornada de trabalho, cabe considerarmos também o exercício do jus variandi. Tá? O jus variandi ele pode ser aplicado dentro dessa relação, né? Dentro dessa alteração contratual, mas a variação que será posta pelo jus variandi, né, de forma unilateral pelo empregador, será tão somente no que se refere ao horário de início e término da jornada de trabalho. Tá? E ela somente estará limitada ao jus variandi quando não impor nessa mudança de horário uma consequente alteração de turno de trabalho, ok? Então eu posso alterar a jornada de trabalho, a jornada não minto, né? O horário de trabalho, desde que esse horário de trabalho não implique na modificação do turno do trabalho prestado. Essa simples modificação do horário se encaixa dentro do jus variandi empresarial. A alteração de turno de trabalho, tá, somente será lícita se a transferência ocorrer do período noturno para o diurno, tá, ainda que com a supressão do adicional noturno. Esse é o entendimento da súmula 265 do TST. Tá? A recíproca, contudo, não é verdadeira. Tá? A alteração do turno diurno para o turno noturno, tá? Ela é eivada de nulidade exatamente porque implica em prejuízo direto para a saúde do trabalhador, pressupondo que o turno noturno ele é um período de trabalho penoso. Né? Exatamente por isso, né, se existe o respectivo adicional indenizatório, né, e a própria hora noturna ela é calculada em uma fração menor do que a jornada horária padrão, né, exatamente para conter essa questão da nocividade do trabalho noturno. Ok? Muito bem. Nós vamos falar um pouquinho. Muito bom. Nós vamos dar continuidade. Vamos falar agora sobre a alteração do salário. A alteração do salário ocorre tanto no que se refere ao seu valor, como também em relação à forma ou ao meio de pagamento. Né? No que se refere à alteração do seu valor,
tá? Nós vamos ter que ele pode ter um aumento salarial, que seria, via de regra, uma alteração positiva, porque aumenta os ganhos do trabalhador, se manifestando, portanto, bastante favorável essa alteração contratual, ou ela pode ser aplicada na perspectiva de redução do salário, né, que, via de regra, é vedada pelo ordenamento jurídico exatamente pela regra da irredutibilidade salarial, né, a não ser que seja pactuada por meio de convenção ou acordo coletivo de trabalho. Aqui nós chamamos a atenção para o artigo 503 da CLT. Tá? O artigo 503 da CLT tem uma previsão normativa dizendo para nós ser lícita a alteração contratual na perspectiva de redução geral dos salários dos empregados proporcionalmente aos salários de cada um, né, até o limite de 25%. Até o limite de 25% seria, então, nos termos da CLT, artigo 503, tá? Lícita esta alteração contratual, sempre que ficar demonstrada a existência de força maior ou prejuízos que forem devidamente comprovados. Tá? Muito bem, senhores, esse artigo 503, ele é originário da CLT de 1943, né? E esta CLT, nós temos que esse dispositivo da CLT, ele não foi recepcionado pela Constituição da República de 88. Ele não foi recepcionado em sua integralidade. Tá? Exatamente por quê? Porque não se admite, em face do nosso ordenamento jurídico constitucional, uma redução de salário que se promova por meio de uma alteração unilateral do respectivo empregador. Tá? Qualquer que seja a alteração contratual, ela demandará a negociação coletiva. E neste caso, né, da força maior dos prejuízos comprovados, essa redução salarial ela terá que ser mínima, tá, de 25%, tá? Ela teve no máximo ali, né, 25%, respeitado em qualquer dos casos, tá, o salário mínimo vigente. Para que a gente possa entender, então, o trabalhador ele pode ter negociado por meio de convenção coletiva, né, ou por acordo, a empresa e sindicato, né, a redução geral dos salários, né, cada salário considerado na sua individualidade, né, em até 25%, desde que essa redução não promova uma redução salarial abaixo do salário mínimo vigente, tá, para cada trabalhador. Muito bem. Aqui uma observação, tá? Não caracteriza redução salarial as hipóteses em que os adicionais de remuneração eles deixam de ser pagos, tá? Em razão de não estar mais o empregado laborando nas condições que geraram o seu pagamento. É o caso, por exemplo, né, da supressão do adicional de horas extras, né? A supressão do adicional noturno quando ele passa ao trabalho diurno, a supressão do adicional de transferência quando ele retorna, né, ao exercício das suas atividades na localidade em que prestava serviços anteriormente, tá? A supressão do adicional de insalubridade ou de periculosidade quando a nocividade ou exposição a risco, tá, ela deixa de existir, perfeito? Então nós temos aqui, né, as hipóteses em que eventuais gratificações, eventuais adicionais, eles vão deixar de ser pagos, tá? Mas vão deixar de ser pagos porque eles se aliam
a figura do trabalhador na hipótese de salário-condição. Ela existe em razão de, né? E se essa razão que justifica o seu pagamento desaparece, desaparece também o respectivo adicional. Tá? Quanto à alteração da forma e o meio de pagamento, tá? Ela pode gerar consigo a sua redução indireta, né, do respectivo salário. Hipótese que ela não vai ser válida, né? Então aqui nós temos que observar sempre o artigo 468 da CLT, tá? Para regular a respectiva matéria. Vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que você trabalhava por comissões, ok? Recebia lá uma comissão sobre o faturamento e eu altero a forma de sua remuneração passando, né, que você tenha salário fixo, ok? A alteração nessa forma pode, né, muito embora ela seja possível, ela pode gerar prejuízos ao respectivo trabalhador e se isso vier a acontecer, pela própria leitura do artigo 468 da CLT, nós teremos a invalidade dessa alteração. Então, eu posso alterar a forma como eu remunero, eu posso alterar o meio de pagamento. Se eu te pagava em espécie em dinheiro, eu posso creditar isso, né, mediante depósito bancário, tá? Mas eu tenho sempre que observar se isso não implicará numa redução indireta do respectivo salário. Tá? Aqui também havemos de falar do exercício do jus variandi empresarial, tá? Porque o jus variandi empresarial possibilita ao empregador a alteração contratual do dia de trabalho, né? Do dia de remuneração, respeitando sempre o quinto dia útil do mês subsequente à prestação de serviço. Eu posso pagar no dia primeiro, ou no dia segundo, ou no terceiro dia, né? O que eu não vou poder é ultrapassar o quinto dia útil do mês subsequente à prestação de serviço para fins de pagamento. Isso é inclusive entendimento do TST na OJ 159 do TST. Tá? No que se refere a isso, teremos a aplicação do jus variandi empresarial. E por fim, nós vamos falar agora sobre a proteção ao respectivo salário. Vamos conversar um pouco sobre salário isonômico, né, e falar um pouquinho sobre o Instituto da Equiparação Salarial. Muito bem, pessoal. Quando falamos em proteção ao salário, salário isonômico, falamos sobre equiparação salarial, temos que entender, né, que existe um princípio no direito do trabalho, que é o princípio da não discriminação salarial. Este princípio ele encontra assento normativo no texto constitucional, no artigo 7º, né, que prevê que a todo serviço de igual valor deve corresponder a igual salário. A proteção a este salário isonômico é que é feita pelo Instituto da Equiparação Salarial. Ou seja, toda vez que o salário isonômico ele é violado, existe uma discriminação salarial posta pelo empregador no âmbito do seu ambiente de trabalho, tá? A equiparação salarial é o mecanismo pelo qual, né, iremos promover a correção desta deficiência. Tá? A equiparação salarial ela tem alguns requisitos para a sua aplicação. Né? Inicialmente vem o artigo 461, que disciplina o Instituto da Equiparação Salarial, para dizer para nós o seguinte, né? Que diante de trabalho de igual valor,
deve-se reconhecer o recebimento de idêntico valor de salário, ok? E aí nós vamos precisar de entender qual é estes termos que são utilizados para a respectiva CLT, né? Nós vamos ter que, sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Em outras palavras, estando presentes os requisitos que aqui vamos analisar do artigo 461, o empregado que, no âmbito da equiparação salarial, recebe o nome de paragonado, que ganha menos do que o outro funcionário, que aqui vai ser o nosso paradigma, pode vir a pleitear a equiparação salarial. Tá? Quais são os requisitos desta equiparação salarial? A primeira delas é o desempenho de uma função idêntica. Função idêntica é aquela que existe identidade de função. Sempre que os trabalhadores que estão sendo aqui comparados realizem concretamente o mesmo trabalho, assim considerada a mesma atividade, as mesmas atribuições. Não importa, pessoal, o nome que o cargo possui. Via de regra, esses cargos podem ter, inclusive, nomenclaturas distintas, mas sendo idênticas atribuições, as atividades prestadas, nós vamos ter uma função idêntica. Trabalho de igual valor é o segundo requisito. O trabalho de igual valor é aquele desenvolvido com a mesma produtividade, com a mesma perfeição técnica e cuja diferença de tempo de serviço no exercício da função não seja superior a 2 anos. E a diferença do tempo de serviço prestado ao mesmo empregador não seja superior a 4 anos. Reparem, então, que nós temos dois prazos aqui. Um prazo de exercício na função, não pode ser, né, em comparação, paragonado, paradigma, superior a 2 anos, tá? E um prazo de exercício profissional, tempo de casa, tempo de carteira, né? Não pode ser superior a 4 anos, comparados, paragonado e paradigma, ok? A isso está o requisito de trabalho de igual valor. Trabalho prestado ao mesmo empregador. Ora, somente é possível reconhecer a equiparação salarial entre empregados que trabalhem para o mesmo empregador, né? No caso até extensível, o grupo econômico, porque trabalhamos com a ideia de empregador único. Tá? Mas vamos excluir da hipótese de equiparação salarial as figuras do trabalhador terceirizado, o empregado terceirizado, exatamente porque o vínculo de emprego não é firmado com o mesmo empregador. Tá? Então, nem poderá o empregado terceirizado pedir equiparação com um funcionário, né, próprio, empregado direto do tomador, nem vice-versa. Tá? Trabalho prestado na mesma localidade. Aqui, uma alteração feita, inclusive, pela reforma trabalhista, compreende-se a mesma localidade, o mesmo estabelecimento empresarial. Antes da reforma, entendia-se o mesmo município ou região metropolitana. Tá? Essa mesma localidade, né, compreendendo o mesmo estabelecimento empresarial, restringe ainda mais o âmbito de aplicação da equiparação salarial. Os efeitos da equiparação salarial, pessoal, tá, são o pagamento das diferenças, né,
devidas em razão deste reconhecimento, né? Vão ser devidas as parcelas vincendas, que são aquelas decorrentes, né, após o ajuizamento da ação, e as parcelas vencidas, que são aquelas anteriores ao ajuizamento da ação, limitado ao prazo prescricional de 5 anos. Okay? Muito bem. Um outro efeito também decorrente da reforma trabalhista é que, demonstrado que a equiparação salarial ela decorre de ato de discriminação, seja ele por sexo ou por etnia, tá? O juízo determinará, além do pagamento das diferenças salariais, multa em favor do empregado discriminado, equivalente a 50% do limite máximo dos benefícios previstos para a Previdência Social. Como mecanismo de defesa da empresa ou do empregador, existem alguns fatos que são impeditivos à equiparação salarial. O primeiro deles é a existência de plano de carreira, tá? Que é o plano de cargos e salários, que prevê dentro de sua estrutura quais são os cargos dentro daquela organização empresarial e quais serão as suas formas de ascensão profissional, né? E entende o legislador que a previsão deste quadro de cargos e salários, né, justifica porque fundamentado nele está a diferença salarial, né? Então, isto impede o instituto da equiparação salarial. Tá? Aqueles funcionários que estiverem em situação de readaptação de função, né, que é o caso, por exemplo, de um indivíduo que, em decorrência de uma deficiência física, de uma incapacidade, tem que ser realocado de função para outro departamento da empresa. Neste caso, este trabalhador readaptado de função não servirá como paradigma para possível equiparação salarial. E, por fim, né, a ideia do paradigma remoto. O paradigma remoto é aquele funcionário que não presta mais serviços ao mesmo empregador em decorrência da extinção de seu contrato de trabalho. Tá? Esse paradigma remoto ele não servirá mais como paradigma para eventuais equiparações salariais, ainda que ele tenha obtido a equiparação salarial por meio de uma decisão judicial. Ok? Muito bem, pessoal. Encerramos aqui as alterações quantitativas no contrato de trabalho. Ok? Façam uma boa leitura aí do material enviado, né? A gente cita diversos entendimentos sumulares. Faço questão que vocês retomem sempre os artigos mencionados no trabalho, faça a leitura detalhada deles, né? E também dos posicionamentos sumulares indicados. Tá? Isso é sempre muito importante para a fixação deste conteúdo. Grande abraço.